Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach, e hoje eu vim aqui mais uma vez para trazer um assunto muito importante: motivação, gestão de pessoas, com um convidado especial, o Daniel de Carvalho Luz, escritor, consultor, ele é comunicador e ele veio aqui contar um pouco sobre a carreira dele, falar sobre os livros que ele já escreveu e dividir generosamente conosco a sua experiência. Mas antes disso, eu quero pedir para você para curtir as minhas plataformas, se você gosta dos conteúdos que aqui são divididos toda a semana nas lives, nos podcasts. Em todas as plataformas eu tenho o mesmo endereço, Fabiana Psicocoach, Instagram, LinkedIn, Facebook. Então corre lá. Se você conhece alguém que precisa saber mais sobre gestão, motivação, desenvolvimento, compartilhe esse link, porque a noite de hoje é muito especial. Vamos lá, Daniel? Muito bem, prazer estar com você, Fabi. E eu estou aqui com muita vontade de compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência e daquilo que é a minha missão, que é fazer diferença positiva na vida das pessoas. Eu tenho um viés educador, né? Eu sempre disse que das muitas coisas que eu estive, né? Porque assim, a gente está, né? Eu estive engenheiro, eu estive executivo, mas eu sou professor. E isso é uma vocação, é uma coisa que eu gosto de conjugar no verbo ser. As outras coisas, por onde passei temporariamente ou situacionalmente, eu estive. Mas professor, eu quero morrer dando aulas. Né? Não vai ser hoje, naturalmente, mas dando aulas ou fazendo palestras, essa é a minha missão para o resto da vida. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, pela sua gentileza. E eu desejo que você tenha longa vida para compartilhar todo esse conhecimento e essas coisas maravilhosas que você transmite por aí em diversos lugares. Daniel, conta um pouquinho para a gente, para as pessoas que ainda não ouviram falar de você, a sua história. Perfeito. Bem, a minha história começa quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, quando, numa aula, uma professora de matemática se aproximou de mim e disse: ou coisinha difícil de aprender. Né? Então, a partir daquele momento, eu acabei pegando uma ojeriza, uma raiva, até que inconsciente, da matemática. Mas aos 14 para 15 anos de idade, eu me deparei com um professor que, depois de colocar uma expressão matemática na lousa, se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro, percebendo que eu estava com um caderno em branco, que eu não tive nem o trabalho de copiar. Ele bateu no meu ombro e disse: vai, menino, vai que você tem potencial. Bom, a partir daquele momento eu nem sabia o que era potencial, mas eu achei tão agradável aquele toque da mão dele no meu ombro, aquele estímulo, aquela motivação, que eu comecei a me interessar pelo assunto matemática. E quando eu terminei o ensino médio, eu era uma espécie de monitor, instrutor de matemática dentro da sala de aula, auxiliando os professores de disciplinas que tinha números, como, por exemplo, química, física. Bom, não precisa nem me aprofundar muito para dizer que eu optei para fazer a faculdade uma disciplina que tivesse números. E a profissão, né, que eu escolhi foi a engenharia. Então, eu fiz o curso de engenharia e atuei como engenheiro por muito tempo. E em um determinado momento, o meu chefe falou: Daniel, você tem uma queda humanística, o teu discurso, a tua fala, não é fala de engenheiro, né? Você é meio filósofo. Você não quer ir para a área de recursos humanos, né? E eu achei que era um desafio interessante. Eu era engenheiro, já atuava há um bom tempo como engenheiro quando ele me fez essa proposta, e eu achei o desafio um desafio que eu gostaria de enfrentar, de ter na minha vida. Eu fui para a área de recursos humanos
e me apaixonei pela área de recursos humanos. A partir daí, então, eu comecei a me aprofundar nos temas comportamentais, estudar, fiz um curso de graduação em filosofia. Eu pensei em fazer psicologia, mas quando me falaram que era 5 anos, eu falei, não, eu já fiquei 5 na engenharia, ficar mais 5. Aí eu escolhi um curso que tivesse um viés humanístico também, mas que fosse menos tempo, que foi o curso de filosofia. E a partir daí, então, as minhas especializações, todas elas foram na área comportamental. E aí eu decidi também escrever sobre a minha experiência com temas comportamentais. E surgiu a ideia de escrever aonde eu trabalhava, todas as segundas-feiras, um texto para distribuir para o pessoal, né? Para a turma que trabalhava comigo, para os colegas. E ao longo de 54 semanas, que eu escrevia um por semana, ao longo de 54 semanas, nós tínhamos lá uma brochura com quase 60, 55 textos, 60 textos. E aí alguém disse, Daniel, por que você não transforma isso num livro? Né? Eu falei, pois é, mas que título eu daria? Né? E alguém falou, cara, eu tive um insight. Né? E na hora que ele falou isso, eu falei, puxa, esse é o nome do livro, Insight. Né? E aí nasceu o primeiro rascunho do livro Insight. Né? Foi assim que eu me tornei escritor. Né? Bom, depois desse rascunho, né, desse draft, tem uma história bem legal até chegar na mão do Irineu Toledo, que era, na época, um radialista da Nova Brasil, né? Tem uma história interessante sobre isso, mas, de qualquer modo, chegou até a mão dele esse rascunho, e ele leu um dos textos no programa da manhã, e parece que teve uma resposta legal. Algumas pessoas ligaram, queriam saber de onde havia sido tirado o texto. O próprio Irineu também se encantou com o texto, porque o texto tinha um pouco a cara do programa dele e uma identificação muito grande com o que ele gostava de ler, né? E aí nós acabamos nos encontrando e a proposta veio de eu escrever o livro, dar um tratamento editorial naquele livro, naquele rascunho, e ele narraria os textos, né? E aí nasceu o primeiro... aqui no Brasil foi o primeiro audiobook mesmo, né? Não tinha até então um livro digital, né? Isso há 20 anos atrás. Então nasceu o primeiro livro digital, narrado pelo Irineu Toledo, e em 4 ou 5 semanas a gente já tinha vendido 200 mil cópias do livro, né, com a narração. E hoje eu acho que já passou de 1 milhão de cópias, a gente perdeu a conta, a quantidade de livros e CDs, né, que foram vendidos e que fez a diferença na vida de muita gente. Até hoje a gente encontra leitores, ouvintes, e que contam histórias fantásticas da diferença que o livro fez na vida deles. Isso me enche de orgulho e me faz mais consciente que aquela missão que eu tinha definido, que era fazer diferença na vida das pessoas, ela estava se consolidando. Né? E mais adiante eu decidi enveredar pelo caminho acadêmico, de ser professor mesmo, de dar aulas. Embora eu tivesse uma carreira executiva, né, como tenho até hoje uma carreira executiva, mas eu achei que a minha missão mesmo era ser professor. Então, eu carreguei junto, por muito tempo, as duas carreiras. Uma carreira que era a carreira que me remunerava bem, que era a carreira executiva, e a outra carreira que não me remunerava bem, mas que me dava prazer, né? Que era a de professor. Coisa que eu faço até hoje. E a gente tem o Insights e Reflexões, volume 2 também, não é? Sim, e essa é uma história também bastante interessante, né? O volume 2 aconteceu da seguinte forma: como o livro fez um sucesso muito grande logo no seu primeiro ano de lançamento, a editora me procurou e falou: olha, o livro é bom, né? Encontrou aí um público bastante interessado, né? E você não quer dar continuidade e escrever mais alguns textos? Aí nasceu o livro 2. Eu continuei, claro, com o mesmo espírito de ler histórias, buscar histórias, estudar histórias de personalidade da humanidade, né? De diversos períodos da humanidade,
e fui reunindo até ter mais uma quantidade de histórias, 60 ou 70 histórias, e a gente fez o Insight 2. Agora, o Insight 2 tem uma história muito bonita, porque até então a gente não tinha feito um lançamento do livro 1. O livro 1 a gente não lançou, a gente simplesmente escreveu, colocou à venda, mas no livro 2 a gente queria fazer um lançamento, né? Um evento. Né? E aí nós fomos, na época, bastante ousados, porque a gente procurou uma casa de shows em São Paulo, que era o Tom Brasil, era uma casa que cabia 3.000 pessoas, e a gente falou, vamos fazer um lançamento aqui. Né? Mas será que a gente consegue trazer 3.000 pessoas? E aí foi um lançamento para 3.000 pessoas, né, no Tom Brasil. E para coroar assim de êxito e de orgulho para mim, nós fizemos na época um convite para o Toquinho, né, que era um compositor e cantor, né, a famosa Aquarela do Brasil, que ele compôs em parceria. E nós chamamos para participar. E ele veio com voz e violão, e aí foi um lançamento cultural, né? Livro que maravilhoso. E um show de música que foi assim, um negócio fantástico. Para mim, uma marca inesquecível na minha vida, porque naquele dia 3.000 pessoas tiveram uma oportunidade não só de ver o Toquinho, né, mas de ter um livro que foi criado, escrito com muito carinho, com muito amor e com uma missão muito grande, que não era a missão de ganhar dinheiro vendendo livros, mas a missão de fazer diferença na vida das pessoas. Tanto que o meu livro, hoje eu nem tenho direitos autorais sobre ele, a gente simplesmente gosta de saber que as pessoas compram o livro, que as pessoas leem o livro e que aquilo faz bem para elas. Né? Aquelas histórias são histórias que estimulam, são histórias que levam elas a uma reflexão, são histórias que de alguma forma fazem diferença se a pessoa lê e reflete aquela história, como a proposta do livro, gerar insights, ela gera sim insights nas pessoas, ou seja, o que é o insight? É aquela reflexão, aquele lampejo, aquele estalo que faz ela concluir que ela pode mudar alguma coisa na vida dela. Que maravilha! E para você que sente e que se identifica como um educador, é incrível poder juntar a educação com a cultura, porque elas são transformadoras na vida de uma pessoa, não é isso? É isso aí, eu acredito Bem, muito nisso, acredito muito na educação e entendo que, embora a gente esteja um pouco distante ainda no nosso país de ser uma pátria educadora, mas eu acredito nisso e tenho certeza que talvez os meus netos e bisnetos ainda alcancem esse momento na nossa nação. Mas eu sou uma pessoa insistente, otimista, então eu vou sempre lutar por isso. Eu até gosto, nas minhas palestras, eu sempre distribuo livros, né? Porque eu tenho uma biblioteca muito grande em casa, eu acho que ela está beirando aí os seus 2.500, 2.500 livros, 2.500 títulos, de diversos assuntos, né? Desde a psicologia, da história, livros de negócios. E a minha esposa disse o seguinte para mim, Daniel, não entra mais livro nessa casa se não sair algum. E aí ela falou assim, só que tem uma proporção, se entrar um, tem que sair dois, se entrar dois, tem que sair quatro. Então, todas as palestras eu levo uma pilha de livro, e depois da palestra eu distribuo, sorteio os livros, e que é uma maneira também da gente compartilhar aquelas coisas que você leu, que você gostou, que você entende que pode fazer diferença, que você entende que pode somar, que pode fazer a pessoa pensar, que pode fazer a pessoa ser melhor no dia seguinte. que maravilha! Eu quero aproveitar a sua experiência e o seu conhecimento e esse seu desejo também de transformar e levar coisas boas às pessoas, porque nós estamos no mês de setembro, né, no Setembro Amarelo, e esse mês ele está todo voltado para a gente falar sobre saúde mental, né, prevenção ao suicídio, e eu, como psicanalista, vou abordar esse mês todo o assunto. E a saúde nas empresas, você tem uma boa experiência em recursos humanos, a saúde emocional das pessoas nas empresas, quando a gente fala sobre
desempenho, quando a gente fala sobre cobrança, quando a gente fala sobre feedback, quando a gente fala sobre pressão, ela hoje está muito prejudicada. E eu acompanho você, eu já ouvi você muitas vezes, né? Ouvi você e o Irineu conversando muitas vezes também. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco dos seus pensamentos a respeito aqui com a gente. Como a gente pode passar uma mensagem para as pessoas de liderança motivadora? Como é importante um líder que motiva as, as pessoas a trazer resultados em reforçando aquilo que elas têm de positivo. Como você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, claro. Bom, eu, naturalmente, na minha vida profissional, na minha carreira profissional, desde os primeiros passos dentro de uma organização, quando comecei a atuar como profissional da área de engenharia, eu fui abençoado por ter bons líderes, né? Aliás, o meu primeiro líder, o meu primeiro chefe, o sujeito que me admitiu na empresa, eu me lembro muito bem a pergunta que ele fez e a resposta que eu dei para ele no dia que ele me entrevistou, né? No dia que ele me entrevistou, eu era bastante jovem ainda, inexperiente, tinha recém saído da universidade, tinha colado o grau 3 meses antes, e naquele momento ele me perguntou: Daniel, olha, gostei da universidade que você fez, é uma universidade muito boa, mas, Daniel, qual que é a sua expectativa de futuro? Né? E eu não sabia exatamente o que responder para uma pergunta como essa. E aí, para não ficar sem responder nada, eu olhei para a cadeira dele, que ele estava sentado, que é uma cadeira muito bonita, cadeira de diretor, né? Eu peguei e falei assim: eu quero sentar nessa cadeira. A minha expectativa de futuro é me sentar nessa cadeira. E naquele momento, ele parou, pensou, eu não sei o que se passou na cabeça dele, né? Mas ele falou assim: ó, você está admitido, é gente assim que eu quero aqui. Gente ousada, gente que tem sonhos, gente que tem uma perspectiva de futuro. Eu não tinha nada disso, mas aprendi a primeira coisa, né, que se a gente quiser ir a algum lugar, se a gente quiser alcançar alguma coisa, é bom a gente ter em mente quais são as nossas expectativas de futuro. Isso tem que estar a todo momento com a gente. Bom, e pelo fato de eu ter sido ousado, eu acabei entrando naquela organização que eu fiquei trabalhando por quase 20 anos, entrei como engenheiro, saí como diretor, e passado algum tempo, aquele chefe me chamou na sala dele, já estava há quase um ano lá, ele me chamou e disse: bom, Daniel, você ainda quer se sentar nessa cadeira? E eu disse: claro, chefe, claro que eu quero. E ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim: e o que é que você está fazendo para se sentar nessa cadeira? Né? E aí eu não tive resposta, né? Não sabia assim, o que é que era necessário, né? E aí ele me perguntou: você sabe quantos livros eu leio por mês? E atrás dele tinha uma estante de livros que ia do rodapé até o teto, né? Ele falou assim: você sabe quantos idiomas eu falo? Você sabe em, em que tema da engenharia eu me destaco aqui dentro? Eu não sabia nada disso, né? E aí ele muito pacientemente ele falou: olha, se você quiser se sentar aqui, você precisa fazer alguma coisa. E ele foi a primeira pessoa que me norteou, que me deu o caminho, que me indicou quais livros que eu deveria ler. E foi por aí, e foi nesse momento que eu me apaixonei pela leitura. Ele me orientou que tipo de segunda língua eu deveria ter. E foi me dando orientação, foi um verdadeiro mentor, né? Então, a pergunta que você fez pode ser respondida com esse aprendizado que eu tive. O que é ser um bom chefe? O que é ser um líder motivador? É aquele líder que ensina, que dá exemplo, que cuida dos seus subordinados e que no momento necessário, adequado e oportuno, ele também disciplina. Um líder que dá feedback, é um líder que de alguma forma ele te orienta, né? Então ele deixa de ser um chefe e passa a ser uma pessoa que exerce uma influência muito grande na sua vida. E o Flávio, esse diretor
que me transformou no seu sucessor, fez exatamente isso. E eu procurei repetir exatamente isso na vida das pessoas que trabalharam comigo, né? Eu tenho hoje um colega, virou um amigo, né? Um grande amigo, que entrou na empresa quando ele era estagiário, e aí eu pensei, eu vou fazer com ele a mesma coisa que o Flávio fez comigo, né? Então, fui ensinando, fui orientando, e hoje nós somos companheiros de sala de aula, né? Ele dá aula no Centro Paula Souza, é um professor, doutor, dá aula na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu me sinto orgulhoso de ter participado da vida dele também, né? Como o Flávio fez na minha vida. Então, resumindo, o líder para mim é esse sujeito que tem essa missão de transformar as pessoas, de orientar as pessoas, de cuidar das pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas e de encaminhar as pessoas para que elas sejam tão bem-sucedidas como ele foi. Daniel, quantos anos você tinha nesse evento? Quando aconteceu isso, eu acho que eu tinha 26 anos, 26 para 27 anos. Né? Eu entrei na faculdade um pouquinho mais tarde que a maioria dos jovens, porque eu tive que fazer 7 vestibulares. Eu entrei na faculdade no 7º vestibular. Né? Tem uma história muito interessante sobre isso, porque como eu não tinha condições de pagar uma faculdade, eu tinha que fazer a faculdade pública, né? E aí a faculdade pública era muito concorrida, né? Então tinha vestibulares semestrais e eu fazia todo semestre, né? E aí consegui no 7º vestibular entrar. Então foram 3 anos e meio fazendo vestibular, né? A gente normalmente termina o ensino médio, na época não se chamava ensino médio, chamava-se colegial. A gente terminava o colegial com 18 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, né? Então, a maioria das pessoas, com 20 anos, já está na faculdade, né? Então, eu Sim, demorei um pouquinho mais, né? Eu demorou. terminei com 18, eu só fui entrar na faculdade depois dos 20 anos de idade, e aí acabei me formando com 26. Então, a conta que eu faço aí, esse episódio aconteceu, do Flávio, aconteceu quando eu tinha por volta de 27 anos, Uhum. e aí eu fui, nessa empresa, eu fui o executivo mais jovem, né? A ter cargo gerencial, porque não, era uma multinacional alemã, e na multinacional alemã, normalmente os executivos chegam a esse estágio com 43 anos de idade. Eu com menos de 35 anos de idade, já era um executivo, né? Então, tive uma carreira que foi acelerada justamente por ter tido uma pessoa que foi hoje eu posso dizer, foi o meu guru. E até hoje viu? Porque o Flávio hoje tá velhinho, mas está numa lucidez, numa sobriedade muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por ele, vez por outra a gente se encontra para tomar um vinho juntos, né? E aí nós nos lembramos esses episódios aí que fez uma tremenda diferença, não só na minha vida, mas na vida dele também, porque ele teve a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. Pois é. Olha que interessante. Com 26, 27 anos mais ou menos, você contou aqui para a gente que você se tornou um apaixonado pela leitura. Eu queria chamar a atenção para isso, porque as pessoas falam que criar o hábito da leitura é uma coisa muito difícil, né? E você começou falando aqui sobre a educação, sobre ser um educador, a gente falou sobre educação transformadora, sobre a cultura. Então, olha como a mudança do mindset pode acontecer em qualquer tempo. A gente pode mudar a qualquer tempo a nossa forma de ver as coisas, de ver a vida, de mudar o hábito. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. E você criou, se apaixonou pela leitura com 26, 27 anos, segundo você contou. Isso que eu quis entender qual era a sua idade, porque eu achei super incrível isso. As É, pessoas às vezes se limitam, elas se prendem a detalhes, elas se limitam por crenças que elas têm a respeito de si próprias e deixam de aproveitar oportunidades que aparecem frente a elas, né? é. Todos nós temos alguém que dá para a gente esse gás e a gente tem que se dar essa oportunidade também, não é, Daniel?
Claro. Não, a gente adota as nossas referências, os nossos heróis, né? O engraçado de tudo, eu já falei muito sobre essa questão de gostar de ler. Já até uma outra ocasião, alguém me entrevistou para falar só sobre o hábito da leitura, né? E o interessante é que as pessoas que dizem que não gostam de ler são aquelas que nunca leram sequer um livro, né? Você precisa Uhum, experimentar, né? É claro, uhum, você não vai, se não tem o hábito de ler, se nunca leu um livro, não vai começar lendo um livro da literatura clássica, um livro difícil de ler, um livro um pouco mais denso, um pouco mais pesado, mas a gente pode iniciar lendo livros mais leves, né? Eu sempre sugiro às pessoas, olha, quer ler um livro leve? Leia o meu livro. O meu livro, por uhum. exemplo, é um livro leve, é um livro de histórias curtas, né? Você pode iniciar por qualquer história, você pode abrir no meio do livro e iniciar por aquela história, não precisa de ler de capa contra capa, né? E é uma Uhum. maneira da gente adquirir o hábito da leitura lendo livros fáceis de ler, livros agradáveis de ler, né? E depois você vai, naturalmente, evoluindo e lendo livros um pouco mais consistente, livros que muitas vezes faz você pensar, refletir, né? Mas a gente tem que iniciar. Se a gente não inicia lendo pelo menos um livro, você nunca vai adquirir esse hábito, né? Eu hoje estou na faixa aí de ler 4, 5 livros por semana, mas tem gente que não lê 4 ou 5 livros por ano, né? Então eu Sim. aconselho, olha, se você lê um livro por mês, apenas um livro por mês, ao longo de um ano, você leu 12 livros, né? Uhum. Se você leu 12 livros, você já está muito acima da média dos brasileiros, né? De uma maneira Exato. geral, né? Então, faça um esforço. Se não consegue ler um livro por mês, leia um livro a cada 2 meses. Isso dá 6 livros por ano, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço, né? Eu adoro passear em livraria, estou muito Sim. atento a tudo que é lançado, né? E às vezes eu leio 4 ou 5 livros simultaneamente, e quando me perguntam o que você está lendo, cara, eu não sei, eu não lembro o título, mas eu sei que eu estou lendo, né? Então, Nossa, isso acontece comigo também. Faz uma bagunça, às vezes eu misturo um pouco de um livro no outro, porque eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. É legal isso, né? Também, eu acho que treina a nossa mente. Aí eu penso, não, eu isso aqui é do livro fulano, deixa eu voltar um pouquinho. E tem um fenômeno interessante, porque a gente lê o mesmo livro em diversas situações da nossa vida, e ele é um livro completamente diferente, né? Ele nunca é o mesmo livro. E aí que é o interessante, é isso que eu chamo de o insight, né? O insight é Uhum, exatamente isso, né? Você leu hoje e gerou algumas ideias, gerou algum tipo de interpretação, o contexto em que você está lendo, o que está acontecendo no seu entorno, faz você ter interpretações diferentes, né? Essas interpretações uhum, diferentes, essas conclusões, essas sacadas que a gente tem, isso é o insight, né? sim. E eu também tenho esse hábito de repassar o livro. Eu não leio o livro, naturalmente, uma segunda vez da mesma maneira que eu li a primeira, né? A primeira a gente lê um Ah, pouco mais atento, mais aprofundado, mas a segunda vez a gente vai só naquelas partes que a gente grifou, né? Então eu tenho esse hábito de ler com a caneta na mão. Dificilmente, aliás, para mim, se eu não estiver com a caneta na mão, eu não estou completo na leitura. Então, sempre leio com a caneta na mão, porque eu gosto de grifar. Ultimamente, até por conta das facilidades de a gente adquirir o livro digital, né? Eu também gosto de grifar, de marcar as páginas. Que uhum, legal que as ferramentas de leitura digital, elas é. permitem isso, né? E aí, quando eu vou repassar uma segunda ou uma terceira vez, eu geralmente vou nas partes que eu Sim, grifei, porque chamou a atenção, né? Então, sim. eu nunca leio, naturalmente, como eu A li gente já da tem primeira mais. vez. Mas você tem razão, sim, dependendo do momento, a gente tem outros insights, a gente tem outras interpretações, e engraçado que a gente encontra até determinadas situações que você está lendo na segunda vez, você fala, nossa, isso daqui serve exatamente para aquilo que eu estou preparando, né?
eu gosto desse fenômeno, que até chamam de sincronicidade, né? Você fala, puxa, Isso. era A exatamente nossa isso. energia, né? Exato, exatamente. Fala, nossa, puxa vida, da última vez que eu li, eu não tinha percebido isso. Olha, agora que eu estou precisando desse tema, encontrei, inclusive, grifado, né? É muito legal essa sincronicidade. A nossa energia atrai sempre o que é semelhante. Tudo aquilo que a gente está na nossa vibração. Eu acredito nisso. Você acredita nisso também? Eu acredito, né? É claro Uhum. que assim, a gente que tem essa formação na área de exatas, né? Nós somos mais céticos, né? Uhum. Porque você é muito matemático. Mas quando você começa a pensar que vibração também é Isso. matemática, né? Uhum. Então você fala, olha, começa a fazer sentido. E eu já Uhum. vivenciei tanta experiência nesse sentido que não Uhum. dá para eu não acreditar, né? Não dá Uhum. para eu não dizer, puxa, isso daí foi uma mera coincidência, né? E aí eu até já escrevi sobre isso, né? Que não existe coincidências, né? É todo um plano muito bem engendrado, né? Como a gente está no nível mais baixo, você não consegue enxergar a figura montada, né? Você fala, puxa, essa é uma Exato. peça do quebra-cabeça, não está fazendo sentido. Mas se você começa a olhar num outro plano, a observar, você fala, puxa, como faz sentido, né? E nesse aspecto, só o tempo faz a gente entender, né? Você fala, olha, É a aquele maturidade. aprendizado o ano passado, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, puxa vida, é, faz todo sentido. Agora eu compreendo, agora eu entendo porque eu tive aquele aprendizado, porque aquela experiência me veio naquele momento, né? Então eu acredito sim nisso. Sim. Você estudou filosofia, você fez licenciatura ou bacharelado? Bacharel. Bacharelado. Bacharel? É, Tá, é, em filosofia. Estudando, a filosofia ela é a base de tudo, né? sim. Todas as ciências, todos os estudos, eles têm por base a filosofia. Tendo por premissa esse conhecimento filosófico, como você entende a essência humana nossa, que está caminhando hoje para um entendimento de um conhecimento? Nós estamos na era do conhecimento. E essa evolução humana, né, nós já saímos da era industrial, evoluímos muito, e hoje, por estarmos nessa era do conhecimento, você até falou das facilidades digitais e tudo, isso tem trazido um conflito muito grande no ser humano. Esse bombardeio de informações, excesso de até informações desencontradas. Como que você entende que isso tem impactado na saúde emocional e na vida das pessoas? Bem, esse é um dos temas que eu tenho refletido bastante, tenho tido oportunidade de conversar com outros colegas que comungam da mesma preocupação, né? E a gente tem falado o seguinte, né? Que o ser humano, ele é linear, né? E a ciência, ela está sendo exponencial. Então, a ciência e o ser humano não estão caminhando na mesma velocidade, né? A nossa capacidade de aprender, de assimilar novos conceitos, ela é linear, né? E a quantidade de informações que nós temos hoje, ela está num nível exponencial, aonde a cada dia que passa esse gap fica maior. E essa Uhum. angústia por não conseguir acompanhar, né, por ficar cada vez mais distante de tudo aquilo que está disponível para a gente, ela gera, assim, uma frustração muito grande, né? O problema todo também é que, nos ambientes de trabalho, a demanda por conhecimento, para você conseguir gerenciar tantas variáveis desse mundo que a gente tem costumado chamar de o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, é, é, as demandas por conhecimento também nos causa essa frustração. Então, claro, a gente acaba adoecendo, né? Ou pelo menos ficando com uma predisposição maior para essas doenças emocionais, como por exemplo o burnout, né? Burnout. E tantas outras patologias que ela advém
da quantidade de pressão que a gente recebe, da demanda que a gente tem por entrega, de ser muito mais ágil, de ser muito mais rápido, e a gente tem as nossas limitações, né? Por mais esforço e empenho que a gente faça no sentido de querer acompanhar, nem sempre dá. O que eu tenho feito para isso? Eu também tenho essa sede de conhecimento, essa coisa de querer transitar em todas as áreas do conhecimento, mas a gente percebe que não dá para fazer isso. Então, é melhor a gente escolher algumas áreas onde você possa se sentir confortável e aquilo te completar. Não dá para falar sobre todos os assuntos. Então, algumas vezes, até nas entrevistas que eu faço, alguém me pergunta alguma coisa e fala, olha, me desculpe, mas esse assunto foi um dos assuntos que eu não escolhi para fazer parte do meu escopo de interesse, porque se a gente colocar tudo isso, a gente não consegue nem sequer se aprofundar, fica muito na superfície. E aí, como o meu perfil é perfil de professor, a gente não gosta de muita superficialidade, a gente gosta de um pouquinho mais de profundidade, né? Eu estou lendo um livro que chama No Limite do Estresse, da Roberta Caruso. Você já ouviu falar desse Já, livro? já. Sobre o burnout, né? E ela fala que só quem tem burnout, quem chega, né, a tragédia do burnout, sabe o desamparo que ele causa, por conta da interpretação errônea que as pessoas têm sobre as sensações que a pessoa, de quem sofre com burnout, porque ele tem reações físicas, reações emocionais, e a pessoa que era um workaholic, ele se torna uma pessoa paralisada. Ele sai dos picos, né? De pico, ele vai para picos inversos. E aí essa pessoa se sente desamparada. E é muito interessante você colocar sobre a superficialidade, que eu até percebo muito isso hoje, por conta desse excesso de demanda, as pessoas, a gente está perdendo um pouco dos especialistas. A gente tinha, as décadas passadas, pessoas muito aprofundadas e especialistas em determinados assuntos. E hoje a gente tem uma onda aí de uma pressão para todo mundo saber tudo, todo mundo fazer tudo. Há uns 5 anos atrás, acho que um pouco mais, surgiu a onda do job rotation nas áreas, né? Todo mundo faz tudo para todo mundo saber tudo. E isso tem pressionado muito as pessoas, tem adoecido as pessoas. E agora eu vejo uma virada pós-pandemia das empresas e dos recursos humanos para tentar sanar isso, até com esse movimento de trazer os profissionais mais sêniores, essa fala do etarismo para o mercado. Como você enxerga isso? Bom, eu enxergo primeiro de maneira muito positiva, né? É claro que a gente tem falado muito da diversidade etária nas corporações, mas elas não fazem isso por generosidade, né? Elas fazem Sei. isso porque entende que a combinação de representantes de gerações um pouco mais distantes, vamos pegar um baby boomer ou uma geração X, né? Hoje um baby boomer está com seus 65 anos, e uma geração Y, o milênio está com seus 20 anos. Esses dois têm coisas muito interessantes, né? Um nasceu na era da tecnologia, né? O outro nasceu num período onde a racionalidade era a competência mais demandada, né? Você tinha que ser racional, você tinha que saber calcular, você tinha que saber, tinha que ter paciência, né? Até porque a velocidade das coisas eram outras também, né? Então, quando você coloca esses dois juntos, ambos têm uma contribuição mútua, né? É interessante, até eles chamam isso de mentoria reversa, né? Uma teoria reversa, é isso. É um garoto ou uma garota de 23, 24 anos que senta ao lado de um sujeito de 65 e ela começa a falar sobre tecnologia, ela começa a falar sobre linguagens de programação, ela começa a ajudá-los a utilizar uma
infinidade de ferramentas que estão disponíveis hoje no mundo da internet, né? Por outro lado, aquela outra pessoa vai falar da importância de relacionamentos, do capital uhum, social, que se fazer uhum, negócio se faz no relacionamento, não é muitas vezes num teclado trocando mensagens, né? Às uhum, vezes a consolidação de um bom negócio, a construção de um bom relacionamento, de uma boa parceria, é no face-to-face, é naquele uhum. encontro, onde tem o touch. Eu gosto muito É, do high-tech, mas eu gosto do high-touch. Né? O high-touch sim. é aquele aperto de mão, é aquela mão no Uhum, ombro, é aquele abraço gostoso, é uma conversa olhando no olho, né? Então, isso é legal. E esse aprendizado, quem tem é o baby boomer, é a uhum. geração X. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme com o De Niro, que é o filme Senhor Estagiário. Sim, maravilhoso. Esse É é um aquilo, exemplo, né? É esse aquilo, é um exatamente exemplo aquilo. Uhum, de onde o jovem aprende com o mais velho e o mais velho uhum, aprende com o jovem, né? Ali foi um sim, caso de uma mentoria, uma troca, né, reverso. de Sim. mentoria reversa. Eu gosto muito aquele filme, é uma lição interessante quando a Uhum, gente fala de criar sinergia numa organização, uhum, privilegiando o relacionamento dos mais jovens e dos mais velhos, né? Claro que sim. cada um tem a sua velocidade, cada um tem as Uhum, suas competências, mas esse caldo cultural ele é legal, ele é bom, né? uhum, uhum. Esse etarismo ele é legal. Aliás, a inclusão ela é válida para tudo, não é só na questão etária, não, mas tem outras formas da gente enriquecer a vivência, crescer como pessoa, sendo um adepto, um defensor e um praticante da inclusão. É o respeito, né? Eu enxergo também como uma necessidade que a gente tem, e até vou falar sobre o nosso país, que isso não era uma cultura nossa. Se a gente olhar países orientais, por exemplo, o jovem tem um respeito muito grande pela sabedoria do mais velho. Os mais velhos, eu sou descendente de libaneses. Então, na nossa cultura, por exemplo, na cultura libanesa, você vai pedir conselho para o mais velho antes de você fazer qualquer coisa na sua vida. Qualquer negócio, qualquer relação, a palavra, a experiência do outro é muito válida. Uma pessoa mais velha é uma pessoa muito valorosa. E acho que aqui isso está começando a ser visto agora. Isso não era uma cultura nossa. Não, a pessoa passar até pouco tempo ela era um ser, passava a ser descartável, né? Olha, você não serve mais. Pelo menos no mercado de trabalho, você fez 50. Ah, você não serve mais. Não, fulano já tem 50 anos. Era, né? Não, fulano já fez 55 anos. Então, né? E isso mudou, está mudando. Por uma demanda até do capitalismo, na verdade, uma demanda americana que vem para cá, né? E do capitalismo mesmo. Mas eu acho que a gente ganha como sociedade no sentido do que se refere a respeito, a valores, a, a construção mesmo de indivíduos, não só de empresas. Você percebe isso também? Percebo e até, de uma certa forma, um período da minha vida eu tive essa dificuldade, né? Porque quando eu era jovem, eu achava que o sujeito com 45 anos ou 50 anos, ele já era velho, né? Hoje, Sim, para mim, o velho é o cara 15 anos mais velho que eu, né? sim. Ele é velho. E quando eu tiver 75, provavelmente o velho vai ser o de 90, né? E quando eu tiver Sim, 90, para exato. mim o velho vai ter o cento e pouco. Mas eu me lembro em determinados momentos na minha carreira, não tinha essa maturidade, e também não vivíamos esse momento social, onde a gente estabelecia, inclusive, a idade. Olha, eu preciso de um técnico, de um engenheiro, de um administrador, até 45 anos de idade. A gente Uhum, definia era. isso e colocava, inclusive, no formulário de No perfil. requisição do Uhum, profissional, né? uhum. Hoje, inclusive, por lei, isso não é permitido, né? Sim. Então, é uma maturidade, é uma evolução, né, Uhum. da sociedade,
e dos profissionais de recursos humanos que também amadureceram e entendem que existe lugar para todo mundo no mercado de trabalho e todos podem dar, sim, a sua contribuição. E é papel de recursos humanos potencializar, né, essa sinergia e usar da melhor maneira possível cada uma das pessoas, do seu perfil profissional, do seu estilo, né, para obter melhores resultados. Eu comecei a minha carreira há 20 anos, né? Há mais de 22 anos, como consultora, tá? Eu já sou tiazinha, como diz meu filho. Meu filho fala assim, mãe, você se acha novinha, né? Você já é tiazinha. Mas eu comecei há 22 como consultora. E no começo da minha carreira, eu assessorava profissionais executivos em transição. Eu era recém-formada, então eu aplicava assessments e fazia devolutivas numa consultoria. E eu lembro que naquela época existia um preconceito imenso, isso era bastante tempo atrás, com profissionais mais sêniores. E eu nunca vou me esquecer de um diretor, ele devia ter uns 55 anos, e ele era bonitão, bem bonito, mas ele tinha uns 55, e aí ele falou assim para mim na entrevista: eu acho um absurdo eu ser classificado como um inútil, porque eu tenho 55 anos. É tipo, ele fez um desabafo, né? E eu só fiquei ouvindo, não falei nada. E ele falou assim: na política, e na época ele citou até o Ulisses Guimarães, quanto mais velho o cara está, mais valor ele tem, mais espaço ele tem. Aí ele começou a citar todos as pessoas, tal, e aí ele falou do Ulisses. Por que que no mercado de trabalho não é assim? Por que que eles não valorizam? É que ele marcou tanto para mim. Eu nunca me esqueci daquilo, eu nunca me esqueci daquela pessoa. E hoje, 20 anos depois, olha quanto tempo demorou, né? 20 anos o mercado começa a olhar dessa forma. Eu acho bem interessante isso. A política sempre pensou de forma diferente, porque quanto mais experiente, mais a pessoa estava lá dentro, com maiores relações, mais ela ficava, né? É. E... Esse fenômeno também vem, não também pela generosidade das empresas, ele vem porque as pessoas ganharam uma sobrevida, né? A longevidade das pessoas, né? O tempo de vida média das pessoas, a idade média do brasileiro, há 20 anos atrás, não era 75 anos de idade, 80 anos de idade, né? Hoje as pessoas estão vivendo muito mais. Então também não dá para aposentar uma pessoa aos 50 anos de idade, porque ela vai ficar pelo menos mais 40 fazendo o quê em casa? Trocando lâmpadas? Tá bem emocionalmente, tá bem fisicamente, precisa fazer alguma coisa, né? E eu acho que esse aprendizado até os 50 anos é um aprendizado muito bom, que agora ele pode, inclusive, errar menos, né? Porque já errou tanto até os 50, agora vai errar menos. Né? Então, acho que assim, é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, essa questão da valorização da pessoa com mais de 50 anos, né? O famoso 60 a mais, dando oportunidades para ele continuar, permanecer no mercado de trabalho, novas atividades, novas oportunidades, inclusive, para fazer uma segunda, até uma terceira graduação. Né? Eu tenho colegas que eram técnicos, experientes, profissionais, muito bem capacitados nas suas respectivas profissões, que decidiram fazer uma nova graduação. Tem até um colega que estudou administração, depois ele fez engenharia, e aos 50 anos de idade ele começou psicologia. Aos 56, 57 ele estava formado e estava atuando como psicólogo, né? Que legal, que bacana, né? E assim, oportunidades de você, inclusive, ter uma segunda carreira ou até uma terceira carreira. E tem muita gente fazendo isso, engenheiros que estão estudando direito, advogados que estão fazendo engenharia. Isso está acontecendo, porque a gente tem uma perspectiva de vida com saúde, com vigor ainda muito longa. Eu acho que eu vou até os 80, 85 atuando profissionalmente, né?
Eu falo isso até porque tem um histórico na minha família. Eu tenho um tio que está com 92 anos de idade, e até recentemente ele estava dirigindo. Ele falou, não, eu preciso ir visitar meus netos, eu quero ir com o meu carro, né? Por que alguém tem que levar, tem que me levar? Eu sei dirigir. Então, é bacana essa energia, essa vontade de estar atuante, sem receio, né? Eu Olha, entendo que a minha geração vai ver um pouco mais, então, quem sabe eu não faço ainda uma graduação em psicologia, né? olha, essa é a minha expectativa. Eu fiz 48 anos agora, dia 16 de agosto, e eu me dei de presente um sonho, que é a graduação em Direito. E eu estou É isso cursando aí. Direito. Que legal. Bacana. Pois é, era um sonho, sempre foi difícil, né? Fazer uma graduação, e tal, e eu me dei de presente isso. E É estou no isso. primeiro semestre, estou curtindo bastante. Né? Então, E quem sabe ainda vai ter uma atuação de uns 25 anos ainda como profissional do direito, né? então, Então, já pensou? por Esse é o que meu não? plano, né? É isso aí. É isso. E Muito bom. acho que vai ser bem válido, já com a experiência que eu tenho na área jurídica, eu acho que vai ser bem bacana, né? Legal. É bem legal. Muito bem, Daniel. Olha, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar aqui o seu conhecimento. Eu agradeço. Gostaria que você passasse o endereço das suas redes para as pessoas encontrarem você. E quero te dizer que eu fiquei muito grata com o que a gente trocou aqui, sou sua fã. E se você puder, depois gostaria de fazer novos convites para a gente trocar mais ideias sobre assuntos mais específicos. Foi um prazer conversar com você, gostei muito. Claro, Fabi, pode contar comigo. Eu também gosto de ter essas oportunidades de compartilhar ideias, de debater ideias. Fico à disposição a hora que você quiser, é só me Muito acionar. legal. Com relação às redes sociais, eu não faço muita propaganda, eu nem tenho nenhum Hum, canal específico. Eu tenho o Facebook, né, que vai me encontrar lá como Daniel de Carvalho Luz, e o LinkedIn, que é uma rede profissional, onde também vai me encontrar como Daniel de Carvalho Luz. Né? As pessoas que quiserem ler os artigos, eu publico sempre no LinkedIn, eu deixo lá, às vezes, uhum. os slides da minha aula. No Facebook também eu gosto de publicar as minhas frases. Estou junto com o Irineu Toledo no programa toda segunda-feira pela manhã. Aliás, o programa do Irineu são 5 dias por semana, mas eu, na segunda-feira, estou com o Irineu no Na quadro que rádio, tem lá, que é o Conversas Nutritiva, na Rádio na Positiva, rádio. né? Então, Uhum. as pessoas podem me encontrar por aí. Ou digitar no Google, Daniel de Carvalho Luz, vai encontrar as minhas publicações, né? Não tenho nada concentrado num único canal ou num único site, né? As coisas estão Legal. espalhadas por aí, até porque não faço isso, escrevo com intuito comercial, né? É uma coisa de, Uhum. ó, vamos jogando na internet, está aí, quem precisar vai digitar no Google algum tema, e se o tema for pertinente aos que eu compartilho, ele vai se encontrar comigo lá. Os meus livros estão no Amazon, que é o livro Insight, o Insight 2, o livro Fênix, que é o Renascendo das Cinzas. Eu também reúno uma série de histórias de personagens que passaram por momentos adversos e reveses na vida e renascem. E, por último, o livro Recarregando a Bateria Humana, que é uma série de histórias também curtas, aonde eu procuro, sempre com essas histórias, estimular, energizar as pessoas, sobretudo para aquelas pessoas que estão atravessando momentos difíceis e que precisam uma mensagem de ânimo, de encorajamento. Maravilha. O pessoal aqui vai colocar o endereço da Rádio Positiva de todos os lugares para quem estiver nos assistindo poder te encontrar. Muito obrigada, Perfeito. Tá, joia. sucesso, tudo de bom para você e até a próxima, Daniel. Obrigado, Fabi. Até mais. Tchau. Até, tchau. Gente, vocês viram que incrível? Não deixem de seguir o Daniel e de procurar pelos livros dele na Amazon, que vale muito a pena. E eu fico por aqui, peço para vocês que compartilhem essa live
E não esqueçam de, a partir de amanhã, vai estar na quarta-feira também no meu podcast, em todas as plataformas. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.